Momento Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto que é muito palpitante e que aqui em São Paulo é motivo até de feriado estadual: o movimento constitucionalista de 32. Tudo tem início com a Revolução de 30, na verdade com a tomada de poder por Getúlio Vargas, que era para ser um governo provisório e que acaba ficando como definitivo. Em função disso, o Estado de São Paulo, na verdade, se rebela contra Getúlio Vargas e dá início a um movimento que fica conhecido como Revolução Constitucionalista de 32. Mas para falar sobre isso, é importante ressaltar que, quase juntamente com esse movimento, entra no ar uma emissora que acaba sendo a voz da Revolução, que é a antiga Rádio Record, então administrada pelo Paulo Machado de Carvalho, grande homem da comunicação. A emissora começa a operar em 11 de junho de 31. Até o movimento de 32, a emissora mais ouvida no Brasil era a Rádio Philips do Rio de Janeiro. De repente, a Record passa também a ter interesse nacional. Isso, basicamente, pela importância da voz do César Ladeira, que tinha chegado há pouco tempo de Campinas e em 1931 já faz uma experiência na Rádio Record. E aí o César Ladeira, que era também jornalista da mídia impressa, no Correio da Tarde, diz como foi essa experiência. Ele escreveu um artigo falando como deveria ser o speaker. Speaker era como locutores antigos eram chamados. E eu vou ler aqui para você qual era a ideia do César Ladeira sobre o speaker. Vamos lá então, ele escreve no Correio da Tarde em 31, após justamente a experiência com a Rádio Record. Se eu fosse speaker de alguma estação transmissora, chegaria junto ao microfone com a maior sem cerimônia deste mundo e diria simplesmente: meus amigos, o speaker não se deve limitar a repetir como uma máquina o que está no papel. Precisa ser um amigo das pessoas que o estão ouvindo. A sua saudação deve causar prazer, deve ser espontânea, de casa que entra sem bater na porta, sem pedir licença, familiar, amiga. Olá, bom dia, como vai? O speaker deve conversar com esse grande público invisível. E o César Ladeira vai chamar este jeito de comunicar de speaker de colarinho mole, que era o que ele entendia como o speaker moderno daquela época, em 1931. Então, o César Ladeira começa a defender isso que nós fazemos hoje. Ele acredita que esse locutor mais solto, moderno, como ele diz, de colarinho mole, é o caminho. Até então, a impressão que se dava para quem ouvia era daquele locutor que estava sempre de terno, todo armado, com a gravata perfeita. Então era algo muito formal, distante de quem estava ouvindo. E o César Ladeira vem com essa proposta de que, para que uma rádio se popularizasse, ela teria que ser interessante, tinha que estar próxima de quem ouvisse, ser amiga de toda a população. E é com esse pensamento que, além de se tornar um pioneiro em programas de variedades no rádio de São Paulo, ainda pela Record, o César Ladeira se transforma em a voz da Revolução. Quando as manifestações ganham força, isso em 23 de maio de 32, a Rádio Record acaba emprestando os microfones para a leitura de um manifesto do movimento estudantil daquela época. E nessa mesma noite de 23 de maio, acontecem conflitos entre os manifestantes e os membros da Legião Revolucionária que defendiam a manutenção de Getúlio Vargas. Esses conflitos resultam na morte dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, um trágico desfecho que se dá bem em frente à sede da Record, que então ficava na Praça da República, número 17, no centro de São Paulo. Desse acontecimento surge a sigla MMDC, que passa a ser a bandeira do movimento constitucionalista aqui em São Paulo e, em 9 de julho daquele mesmo ano de 32, o conflito, que vinha sendo articulado desde abril de 31, praticamente junto com o início da Record, acontece finalmente. E a Record
passa a levar ao ar mensagens patrióticas que representam a versão de São Paulo contra o regime getulista. Essas mensagens eram geralmente textos do poeta paulista Guilherme de Almeida, e o principal locutor que dava voz a elas era o César Ladeira. E aqui você ouve uma dessas mensagens. Toda uma geração retemperada nos sacrifícios e nos heroísmos da mais sublime jornada, se levanta portadora de um só pensamento e executora de uma só vontade para dar ao Brasil dias melhores e maior justiça e maior fartura. Não há contê-la nem desviá-la do caminho traçado pelo seu civismo, porque não animam interesses regionais ou ódios de classe, ambições partidárias ou conveniências pessoais. Aprendendo nas escolas, labutando nas oficinas, lidando no comércio, orejando nos campos, empenhando a inteligência ou trabalhando a matéria, a mocidade do Brasil marchará de hora em diante na vanguarda da nacionalidade. 40 anos de erros, de fraquezas, de hesitações e incongruências culminaram na mais ignominiosa, na mais desalmada, na mais nefasta das tiranias. Bom, como dá para perceber, a Rádio Record abraça a causa do movimento constitucionalista de 32 e, com isso, dá a arrancada para sua consolidação. A partir daí, César Ladeira se notabiliza nacionalmente e chega também ao Rádio Carioca, na Nacional do Rio, a partir da década de 40. Tudo porque, quando ele entrava no ar pela Record, pode-se dizer que a cidade parava. No blog Peças Raras, que você acessa em pecasraras.blogspot.com, eu vou deixar o link para um episódio que produzi em 4 de julho de 2019 e que traz mais detalhes da participação do rádio no movimento constitucionalista de 32. Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima. Momento Peças Raras. Você em sintonia com o rádio.